Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre predicativo. Bem, o que é o predicativo? O predicativo é o núcleo nominal do predicado. Então a função do predicativo é dar uma característica sobre o sujeito ou sobre o objeto. Okay? O predicativo do sujeito nós podemos ver neste seguinte exemplo. A Terra é redonda. Quando nós dizemos a Terra é redonda, nós temos o sujeito, a Terra, o é um verbo de ligação e redonda é um predicativo do sujeito, é uma característica que eu estou dando sobre o sujeito. O verbo de ligação aí não indica nenhum movimento, nenhuma ação. O verbo de ligação está aí apenas para conectar o sujeito à sua característica. O predicativo do sujeito, ele pode ser representado por adjetivos ou locuções adjetivas. Nós temos aqui dois exemplos. A terra é azul. Então, a terra, o sujeito, é verbo de ligação e nós temos o adjetivo azul. O relógio é de ouro. O relógio é o sujeito, é verbo de ligação, de ouro, uma locução adjetiva. Então, o predicativo do sujeito pode ser um adjetivo ou uma locução adjetiva. O predicativo do sujeito, ele também pode ser um substantivo, tá? Pode ser um outro substantivo ali, dando alguma característica, alguma informação sobre o substantivo que exerce a função de sujeito. Vamos entender. No exemplo, todo dia é dia, toda hora é hora. Então, o sujeito, né, da primeira oração é todo dia, é o sujeito. Então, dia é substantivo. Temos o verbo de ligação, e caracterizando o sujeito todo dia, nós temos um outro substantivo, dia. Então, todo dia é dia. Então, esse dia que vem depois aí do verbo de ligação é um predicativo do sujeito. Da mesma forma, em toda hora é hora. Toda hora, sujeito é verbo de ligação, hora é um substantivo, né, com a função aí de caracterizar o substantivo mencionado lá no sujeito. Terceiro tipo de predicativo do sujeito são os pronomes substantivos. Para Estela, a beleza era tudo. Então, a beleza é o sujeito desta oração, era verbo de ligação que está no passado, e tudo aí é um pronome que é um pronome substantivo, né? E que está exercendo a função de predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito ele também pode ser representado por numerais substantivos. No exemplo, os responsáveis eram 5. Os responsáveis, sujeito, eram verbo de ligação, que está aí só para conectar o sujeito à sua característica, e a característica nesse caso é o numeral 5. Então, os responsáveis eram 5. Então, 5 aí é um predicativo do sujeito, é uma característica que eu estou dando sobre o sujeito. O predicativo do sujeito, ele também pode ser qualquer palavra substantivada ou qualquer expressão substantivada. Quando eu digo a vida é um querer sem fim, né? Então, quando eu digo a vida é um querer sem fim, a vida é o sujeito, é um verbo de ligação. E querer, na verdade, é um verbo, né? Querer, o verbo querer. Neste caso, o verbo foi substantivado, ou seja, ele está exercendo uma função de substantivo. Então, um querer foi substantivado. E nesse caso, um querer sem fim é um predicativo do sujeito, é uma característica que eu estou dando ao sujeito vida. O predicativo do sujeito também pode ser uma oração subordinada inteira, uma oração subordinada substantiva.
Então, é uma oração inteira com a função de predicativo do sujeito. Quando eu digo, a verdade é que ele desistiu da compra do imóvel, a verdade é o sujeito, é um verbo de ligação que está aí só para conectar, e que ele desistiu da compra do imóvel é toda a característica que eu estou dando sobre a verdade. Então, toda essa estrutura que ele desistiu da compra do imóvel é um predicativo do sujeito. Agora nós vamos observar o predicativo do objeto. Até então nós vimos o predicativo do sujeito, que é aquela informação que tem no predicado, que caracteriza, que qualifica o sujeito. Agora nós vamos observar a informação que caracteriza ou qualifica o objeto, que também está dentro do predicado. O que é o predicativo do objeto? Qual é a função dele? O predicativo do objeto é a característica, a informação atribuída ao objeto. Então, a função, obviamente, do predicativo do objeto é caracterizar o objeto. O predicativo do objeto ele ocorre mais frequentemente com os objetos diretos. Primeira dica. Vamos ao exemplo. O juiz julgou o réu culpado. O sujeito aí nesta oração é o juiz. O juiz julgou, né? O verbo julgar aí está exercendo a função de verbo transitivo direto, porque o juiz julgou alguém. Julgou quem? O réu. O réu é o objeto direto. E quem é o culpado? O juiz, que é o sujeito, ou o réu, que é o objeto direto? O réu. Então, se culpado é a informação, a característica que eu estou dando ao objeto direto dentro do predicado aí, então nesse caso culpado é um predicativo do objeto. Então, o juiz sujeito, julgou verbo transitivo direto, o réu objeto direto, culpado predicativo do objeto. Agora vamos observar mais um exemplo, agora com um objeto indireto. Lembrando que raramente o predicativo do objeto aparece com os objetos indiretos, mas pode acontecer. Exemplo, gosto dela alegre. Quem gosta? Eu. Então, eu aí é um sujeito oculto. Eu gosto. Né? Gosto dela. Ela é objeto indireto, porque tem a preposição de, que é necessária para fazer a conexão entre ela e o verbo gostar. Então, gosto dela. Então, dela, objeto indireto. Então, temos sujeito oculto, o verbo transitivo indireto gostar. Quem gosta, gosta de alguém, gosta de alguma coisa. Temos ela como objeto indireto. E nós temos aí alegre. Quem que é alegre? Eu ou ela? Ela. Gosto dela alegre. Então, alegre aí é uma característica que eu estou dando a ela, ao objeto indireto. Então, alegre aí é um predicativo do objeto. O predicativo do objeto ele pode ser representado por um adjetivo, né? Assim como o predicativo do sujeito. Os consumidores consideraram o aumento abusivo. Os consumidores sujeito consideraram objeto direto, quem considera algo, ou aumento objeto direto, e quem que é abusivo? O sujeito, os consumidores, ou aumento objeto direto? O aumento. Então abusivo aí é um predicativo do objeto, o aumento, e abusivo aí é um adjetivo. O predicativo do objeto também pode ser um substantivo. Quando eu digo, os moradores do prédio nomearam Valmir síndico. Os moradores do prédio, sujeito, nomearam, é um verbo transitivo direto. Valmir, objeto direto. E síndico é um substantivo, é uma função, né, um substantivo que está exercendo a função aí de predicativo do objeto, porque está caracterizando o objeto da oração, no caso, Valmir. Bem,
Por hoje é só. Vejo vocês na próxima videoaula. Até lá!